Olá, queridos amigos do Rebu, aqui quem fala é o Rômulo, esse é o 10 Minutos de Rebu, e no vídeo de hoje nós iremos falar de mais uma obra urdida com os fios tenebrosos da Segunda Guerra Mundial. Hoje nós iremos falar sobre um diário escrito durante o período ali em que a Alemanha ocupou a Polônia entre 1939 e 1944, né? O período em que o diário foi escrito. Então, eu não estou falando aqui do diário de Anne Frank, né? O diário de Anne Frank se passa em outra situação, mas eu estou falando sim do diário de Mary Berg, tá? Memórias do Gueto de Varsóvia. Bom, esse diário aqui ele é um diário muito interessante porque ele mistura um pouco uma literatura testemunhal, memorialística com o gênero diário, certo? Dá para dizer que é um livro de memórias em formato de diário. Mas antes da gente entrar na análise da obra, eu queria falar um pouco da edição, bem rapidamente. A edição ela é da editora Amaryllis. Eu achei a edição belíssima e muito bem feita mesmo, assim, por isso que até quero comentar, porque assim é uma edição capa dura, tá? Vem com um fitilho de marca-páginas que dá para a gente deixar aqui nas notas, porque são muitas. Então, é um livro recheado de notas, o que ajuda muito a gente compreender aquele período. E o papel, né? A qualidade do papel é muito, muito bom. Enfim, teve um cuidado muito, muito grande para essa edição aqui. Eu gostei demais, então recomendo para todos vocês. E olha que mimo, né? Ele vem com uma espécie de cordinha aqui, ó, que serve para você depois, né, fechar o livro como se ele fosse um diário antigo, né? Quando as pessoas fechavam assim os diários e tal. Então a edição é muito legal, né? Além de tudo, além do texto ser muito bom, a edição foi muito caprichada aí pela editora Amaryllis. Recomendo muito. Bom, vamos então aí para falar um pouco sobre o conteúdo da obra agora. Veja, esse aqui ele é o primeiro relato, certo? Que foi publicado em inglês e que descreve a ocupação do gueto de Varsóvia, a ocupação, na verdade, assim, descreve desde o primeiro momento em que a Polônia foi ocupada pelos nazistas até a criação do gueto de Varsóvia, os horrores que aconteceram no gueto de Varsóvia e também os próprios crimes, né, com gás, né, o extermínio nas câmaras de gás que ocorriam nos campos de concentração. Essa é a primeira obra que relata isso e que foi publicada em inglês, né? Bom, quem que é Mary Berg? Mary Berg, ela é uma menina que mora na Polônia, tem seus 15 anos em 1939, quando a Alemanha invade a Polônia. Ela morava com os pais, o pai dela era um judeu vendedor de arte e comprador de arte. A mãe dela é uma americana que se mudou para a Polônia aos 12 anos de idade, o que permitiu, inclusive, que ela e toda a família tivesse ali uma condição um pouco melhor quando a Alemanha nazista acaba ocupando a Polônia, porque ainda ali em 1940 os Estados Unidos estavam numa posição de neutralidade diante da Segunda Guerra Mundial e a Alemanha não queria que os Estados Unidos se envolvesse, então ela buscava tratar ali um pouco melhor os judeus estrangeiros, sobretudo os americanos. Então a mãe dela teve ali uma certa vantagem, ela narra isso muito bem, deixa isso muito claro, né, na descrição que ela faz aqui ao longo do diário. Então, ela era apenas uma adolescente em 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia, e ela já escrevia os seus diários, né? E ela vai nos narrando, né, desde ali do momento em que a Alemanha invade, os horrores que foram cometidos pelo exército alemão, né, pelo exército nazista. Bom, como eu havia falado, a mãe dela, por ser americana, conseguiu ali, né, para toda a família, uma condição de vida um pouco melhor, o que permitiu que ela, as irmãs, o pai e a mãe sobrevivessem à guerra, certo? Sobrevivessem ali de uma maneira um pouco mais digna durante o período antes do gueto e também depois quando eles foram levados para o gueto de Varsóvia.
E ela viveu ali, então, dentro do gueto de Varsóvia, todo esse período ela escreveu os diários, ela fala que ela escrevia por meio de códigos, né? Por conta disso que ela conseguiu trazer, levar os diários embora, quando ela consegue, enfim, abandonar a Polônia em 1944, né? Os nazistas deixaram passar ali esses cadernos por conta justamente dessa maneira dela escrever, que era uma maneira por códigos. Então, ela, em 1944, consegue sair da Alemanha com esses cadernos, certo? E aí a gente descobre várias coisas a respeito daquela vida ali no campo, não no campo, desculpa, mas no gueto de Varsóvia, na Polônia daquele período. Alguns detalhes que, claro, lendo livros de história que procuram explicar o processo, a gente acaba não conhecendo, mas que é importante que a gente conheça. Coisas pequenas como, por exemplo, ela ter que fingir que o aniversário dela é numa outra data porque ela nasceu no mesmo dia que o Hitler. Então, um judeu não podia fazer aniversário no mesmo dia que o Hitler fazia aniversário. Então, esses detalhes, né, a gente acaba conhecendo e acaba conhecendo também uma realidade pouco mencionada, né, e conhecida, que é o fato de que foi um diferencial ali dentro do gueto o fato de você ser um judeu rico, né? Ela sobrevive por conta dela ser uma judia rica, a família dela ser de judeus ricos, ela tinha amigos, né, que também conseguiram escapar graças ao fato deles serem judeus ricos. Então, a gente vê o quanto o capitalismo também é cruel, né? Afinal de contas, ela e os seus familiares só conseguiram sobreviver, assim como tantos outros, porque eles não estavam numa condição já de subalternidade antes mesmo do regime nazista invadir a Alemanha. E isso, inclusive, é uma culpa que consome ela e os pais, enfim, uma série de outros sobreviventes. E ela narra isso de uma forma muito sensível e muito verdadeira. É muito interessante acompanhar essas questões aí. Agora, para quem resolver ler, eu já adianto, né? Preciso ter um estômago razoavelmente forte, porque as coisas que são descritas aqui são realmente terríveis, né? Eu acho que a pena de uma adolescente, a pena que eu digo é a escrita de uma adolescente, pela falta, talvez, de recursos literários, acaba sendo muito literal. E isso torna o texto muito, muito, muito duro, né? Bom, como eu tinha falado, esse texto é o primeiro a ser publicado. Ele foi publicado em 1944 já, porque pelo fato da mãe dela ser americana, né, ela acaba conseguindo fazer parte de um câmbio de prisioneiros que ocorre entre a Alemanha e os Estados Unidos em 1944. E aí, em março de 1944, ela e a família chegam nos Estados Unidos, né? E ela chega com esses caderninhos lá nos Estados Unidos, e quando ela desembarca, ela encontra um jornalista Yiddish. Havia jornais Yiddish, né, e judeus na Nova York, nos Estados Unidos, ali da década de 40, que tinham um público leitor. E aí, o Schneiderman, se não me engano, esse judeu, ele, ao se deparar com esses cadernos, ele vê ali um relato muito, muito poderoso, né, para que fossem denunciadas as barbaridades que estavam acontecendo na Europa. E aí ele organiza, junto com ela, esses cadernos. Ele também pede para que ela complementasse, né, as coisas que estavam descritas ali. Então, por isso que esse livro ele tem um caráter, ao mesmo tempo, memorialístico, mas também são memórias em formato de diário, né? Não é o diário nu e cru, né? Mas sim é um texto que se inicia como diário, e depois esse diário ele vai ganhando o caráter de memória quando ela vai retrabalhar essa escrita para poder publicar. Porque ela mudou o nome de algumas pessoas, porque o texto foi publicado pela primeira vez em 1944, né? Ela chegou em março de 44 e, se não me engano, o texto ele já foi publicado, eu acho que em outono de 44, então ali acho que para agosto, alguma coisa assim, já começou a ser publicado, né?
um jornal que eu anotei o nome aqui, que se chama, eu vou pronunciar certamente errado, mas era Der Morgenstern, né? Com certeza eu pronunciei errado, mas era um jornal IT que tinha uma certa rotatividade grande ali dentro da Nova York desse período. E aí, em fevereiro de 1945, esse livro ele sai já publicado como livro mesmo pela editora L.B. Fischer em Nova York. Então, mesmo antes da guerra acabar, esse relato já estava sendo publicado, né? E aqui a gente tem alguns elementos que são interessantes de serem analisados, né? Fora os que eu já mencionei, por exemplo, o fato de que já em 1941 ela já sabia, ela comenta, né, que os boatos a respeito das câmaras de gás e, enfim, uma série de outras coisas que a gente fica realmente pensando, né? Puxa, mas como é que eles sabiam disso? E aí a gente descobre que havia fugas e que essas fugas, esses fugitivos acabavam conseguindo transmitir o que acontecia lá dentro e que, de fato, o mundo já estava sabendo disso já há muito tempo, mas se calou diante da barbárie, né? E, bom, o diário, então, ele é um diário que vai narrar para a gente as experiências do campo, desde ali do início do campo, não, perdão, do gueto de Varsóvia, desde o início do gueto, vai passar pelas deportações que começam a acontecer entre julho e setembro de 1942 até o momento também, né, da resistência, certo? A guerra ali, a resistência do campo com o projeto memorialístico do Ringelblum, né, o Oyneg Shades, que é um projeto, enfim, de uma beleza, ao mesmo tempo que é extremamente triste, né, porque para quem não sabe, ali dentro do gueto de Varsóvia houve um momento de resistência, né, os judeus eles lutam contra os nazistas e uma das formas de lutar é a organização que um historiador faz da recolha de testemunhos para que, caso esses lutadores, né, caso esses homens que estavam ali se opondo ao regime nazista viessem a perder a batalha, o que já estava um pouco no horizonte deles mesmo, pelo menos iria sobreviver a memória deles, né? O que para ele também significava uma vitória, porque o nazismo não tinha como projeto apenas o extermínio físico, mas eles tinham como projeto o extermínio cultural, o extermínio espiritual do povo que estava ali aprisionado naquele gueto. E aí ela tem contato com o Ringelblum, ela tem contato com o Janusz Korczak, já que ela mora na mesma rua, né? O Janusz Korczak, já que eu já mencionei ele aqui outras vezes, é um judeu polonês que, enfim, teve que levar para dentro do gueto todo um orfanato que ele tomava conta. Ele era um pedagogo muito respeitado no mundo inteiro. E quando ele vai pro campo de concentração, ele tem que levar com ele essas crianças, né? Ele acaba tendo um fim muito trágico porque ela morava na mesma rua que ele. Uma rua que, inclusive, também ali foi conseguida graças à corrupção, né? A família, por ter dinheiro, conseguiu morar nessa rua, que era uma rua um pouco melhor. Então, enfim, é um diário que nos leva para esse universo e nos faz conhecer muito mais, né, do que era ali esse gueto de Varsóvia. E eu acho que uma obra como essa é uma obra necessária no momento que a gente está vivendo, para a gente entender o que é também o cotidiano de um país que está sendo invadido por essas forças opressivas, fascistas e, enfim, absolutamente desumanizadoras. Fica então aí minha dica, o vídeo já está um pouco longo demais, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, tá? O Diário de Nuremberg, Memórias do Gueto de Varsóvia, a edição é belíssima, o texto é muito bom e vocês não vão se arrepender. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aí, então, a sua curtida, compartilha o vídeo com quem vocês acham aí que poderia se interessar por um conteúdo como esse. Eu agradeço demais a atenção de todos, um beijo grande e até a próxima.